Olá, na aula de hoje a gente vai olhar a estrutura de dados lista em Haskell e vamos ver como construir funções que manipulam listas. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, lista, como vocês sabem, é uma estrutura de dados que no caso de Haskell permite agrupar valores de um mesmo tipo. As listas elas são delimitadas usando colchetes e os elementos separados por vírgula. Então, eu tenho aqui três exemplos de listas, né? O primeiro exemplo é uma lista de caracteres, o segundo exemplo é uma lista de booleanos e o terceiro exemplo é uma lista de inteiros, né? Só lembrando aqui novamente, notem que os elementos de uma lista eles têm que possuir o mesmo tipo. Eu não posso misturar caracteres com booleanos ou inteiros com caracteres, certo? Todos os elementos têm que ter o mesmo tipo. Lista de caracteres, né? Geralmente nas linguagens a gente chama isso de string. Então o Haskell permite que eu descreva strings de duas formas diferentes, né? Eu posso descrever uma string simplesmente usando aspas duplas, como nesse exemplo aqui, ou eu posso descrever dessa forma aqui, como uma lista de caracteres. Mas ambos são exatamente a mesma coisa. Se eu perguntar para o interpretador, que nem aqui nesse exemplo, se essas duas listas são iguais, ele vai me responder que true. A gente pode até olhar aqui no interpretador, né? Se eu perguntar se a string AB é igual à lista AB, o interpretador me diz que true, certo? Que essas duas coisas são exatamente a mesma coisa. Listas elas têm uma operação interessante que é a operação cons, é um operador, certo? O cons, o que ele faz? Ele recebe um elemento, recebe uma lista e insere esse elemento na frente da lista, né? Se a gente olhar aqui no interpretador, a gente consegue fazer isso, né? Se eu colocar 3 cons a lista 4, 5, 6, ele vai inserir o 3 na frente dessa lista. Esse operador cons, ele se chama cons porque vem de construtor, ele permite construir uma lista do nada, né? Quer dizer, se eu escrever essa expressão aqui, ó, ela significa essa lista aqui. Essa expressão aqui, cons lista vazia, significa a lista contendo um elemento. A gente pode também olhar ali no interpretador, né? Se eu escrever cons 2, cons 3, cons 4, cons lista vazia, ele constrói a lista 1, 2, 3, 4. Internamente, né? Na verdade, o Haskell representa as listas nesse formato aqui, né? Essa notação aqui ela é uma notação visual que permite que a gente enxergue melhor as listas, né? Mas internamente uma lista qualquer ela é representada nesse formato na memória. Uma coisa que a gente consegue enxergar aqui então, já que a gente sempre está falando de prioridade e associatividade de operadores, a gente consegue enxergar que o cons é associativo para a direita, né? Porque nessa expressão aqui eu tenho que fazer primeiro isso, ou seja, inserir o 4 nessa lista, depois inserir o 3 na lista resultante, depois inserir o 2 na lista resultante e depois inserir o 1 na lista resultante. Notem que se eu fizesse associativo para a esquerda não ia funcionar, né? Se eu começasse a resolver essa expressão daqui para cá não ia funcionar. Por quê? Porque nessa expressão aqui eu estou tentando inserir o 1 no número 2. Isso não faz o menor sentido, né? Eu só consigo inserir o 1 se o segundo argumento for uma lista. Por isso que essas expressões aqui, que constroem listas, elas são associativas para a direita. Notem que eu estou usando o cons, né? Eu estou usando o cons para vários tipos de listas. Eu posso usar o cons para vários tipos de listas, né? E o cons assume o tipo correspondente para a lista que eu estou usando no exemplo. Né? Se eu estiver usando o cons com uma lista de inteiros, para inserir um inteiro numa lista de inteiros,
retornando uma lista de inteiros com o primeiro elemento na frente, né? O cons vai ter esse tipo que está aqui. Se eu estiver trabalhando com uma lista de booleanos, né, para inserir um booleano na frente de uma lista de booleanos, o cons vai ter esse tipo aqui. A mesma forma, se eu estiver trabalhando com strings, né, eu vou querer inserir um caractere na frente de uma string, gerando uma nova string. Então, o cons vai assumir esse tipo aqui. Então, o cons é uma única operação que funciona em diferentes tipos de listas. Na verdade, o cons ele tem um tipo polimórfico, né? A gente não vai entrar muito nessa ideia agora, mas ele tem um tipo polimórfico porque ele pode operar com listas de tipos diferentes, inserir elementos na frente de listas de tipos diferentes. Uma outra operação que é polimórfica também, que é o mais, né? O mais serve para concatenar duas listas. Obviamente eu só posso concatenar duas listas que possuem o mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu tenho a lista 1, 2, 3, eu posso concatenar ela com a lista 4, 5, 6, gerando a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode tentar fazer um exemplo, né? Então, meu tecladinho. Então, 1, 2, 23, pode ser. Se eu fizer o mais com a lista 4, 8, 2, tu tenho a lista 1, 23, 4, 8, 2. Bom, mas o que a gente quer fazer, então, aqui são funções que manipulam listas. Listas são estruturas de dados que são definidas indutivamente, né? Como a gente viu quando a gente tem estruturas indutivas, né, que a gente trabalhou com os números naturais. Se a gente queria fazer uma recursão em cima, os números naturais eles são definidos por indução. Então eu posso fazer funções recursivas em cima dos números naturais. Quando a gente viu os exemplos ali, os exemplos na lista de exercícios a respeito de recursão em cima dos números naturais, as funções elas tinham geralmente dois casos, né? O caso base, que é 0 ou 1 com os números naturais, ou o caso n, que é um número que não é 0 ou 1. Quando a gente faz, como a lista é definida por indução, né? Quando a gente for fazer a recursão em cima de listas, a gente vai ter também geralmente dois casos. Então eu vou dar a gente vai trabalhar com um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira fazer uma função somalista, né? Que recebe uma lista de inteiros. Então, lembrando, o tipo lista de inteiros é o tipo inteiro cercado aqui pelos colchetes. E somalista recebe essa lista de inteiros, vai somar todos esses elementos dessa lista e vai me devolver um inteiro. Conforme eu falei para vocês, quando eu quero fazer a recursão em cima de listas, eu vou ter geralmente dois casos só que eu tenho que tratar na função. A minha lista ela pode ser vazia ou ela pode ser não vazia, né? A lista vazia a gente representa por esse padrãozinho aqui, e a lista não vazia a gente representa por esse padrãozinho aqui que me diz, lembra, o cons de um lado ele recebe um elemento e do outro ele recebe uma lista, né? Então a lista não vazia ela é representada por esse padrãozinho aqui, onde x é o primeiro elemento da lista e xs é o resto da lista. Então vamos dar uma olhada como é que fica essa função usando esses padrõezinhos, né? Então eu tenho a minha função somalista, a função somalista recebe uma lista de inteiros e me devolve um inteiro que é a soma de todos os elementos. Somalista, certo? Se receber uma lista vazia, quer dizer, notem que a minha função tem os dois casos que eu falei antes, que são os únicos dois casos que eu preciso implementar. Então, se somalista receber uma lista vazia, bom, se eu quero somar todos os elementos de uma lista vazia, a resposta vai ser 0. Se somalista receber uma lista não vazia, cujo primeiro elemento é x e o resto dela é xs. Então o que eu vou fazer? Vou somar o primeiro elemento x com todos os outros elementos somados. O que soma todos os outros elementos é a função somalista, né? É a chamada recursiva para o somalista
passando como argumento o resto da minha lista. Então eu somo todo o resto da minha lista e adiciono nesse valor o x que estava na frente da lista. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho um script com soma lista, né? Esse primeiro exemplo aqui. Então eu posso carregar isso no meu interpretador. O script chama exemplo.hs. E se eu digitar soma lista para lista para lista 1, 2, 3, 4, ele vai me somar todos. Soma lista, faltou o S. Soma lista, né? Se eu digitar soma lista para a lista 1, 2, 3, 4, ele vai me retornar 10, que é a soma dos elementos dessa lista. Bom, esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, né? Ele pega todos os elementos da lista e computa um valor. Mas muitas vezes a gente vai querer fazer funções que manipulam uma lista gerando uma nova lista. Então vou dar um exemplo de programa que faz isso, né? Por exemplo, multi2 é a ideia de uma função que recebe uma lista de inteiros e devolve, né, uma nova lista de inteiros, multiplicando por 2 todos os elementos da lista de entrada. Então, se a minha função multi2 receber uma lista vazia, bom, se eu quero multiplicar todos os elementos da lista vazia por 2, qual seria o resultado, né? A lista está vazia, eu não tenho nada para multiplicar, eu vou devolver a lista vazia. Agora, se a função multi2 recebe uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto é xs, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o primeiro elemento por 2 e vou inserir isso na lista resultante de multiplicar o resto da minha lista por 2. Ou seja, eu faço a chamada recursiva para multiplicar por 2 todo o resto da minha lista e insiro na frente o primeiro elemento, né, que veio da lista de entrada multiplicado por 2. O exemplo esse também está no meu script aqui, né, multi2. E como eu já carreguei ele no interpretador, eu posso digitar aqui multi2 e passar para ele aí uma lista qualquer. E ele vai multiplicar por 2 todos os elementos dessa lista. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até mais e um abraço.